Olá, meninos. Hoje nós vamos estudar os termos essenciais da oração. Nós temos como termos essenciais da oração o sujeito e o predicado, mas na aula de hoje nós vamos estudar apenas o sujeito. Na próxima aula nós vamos ver o predicado. Então, o que é o sujeito de uma oração? O sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. Então, é o termo do qual eu vou dizer alguma coisa. O sujeito ele pode aparecer em qualquer posição dentro da minha oração. Pode aparecer no início, pode aparecer no fim ou então no meio do meu predicado. No primeiro exemplo aí, nós temos: os alunos desenhavam despreocupados. Eu quero saber quem é o sujeito da minha oração, então eu pergunto ao verbo: quem desenhavam despreocupados? Os alunos. Então, os alunos é o sujeito da minha oração. Então, veja que o sujeito apareceu no início, depois apareceu o predicado. Então, aí eu posso dizer que eu tenho uma frase na ordem direta. A frase ela vai estar na ordem direta quando vem primeiro o sujeito, depois o predicado. Se acontecer o contrário, eu vou dizer que eu tenho uma frase na ordem inversa, como no segundo exemplo aí, ó. Desenhavam despreocupados os alunos. Continuo perguntando meu verbo: quem desenhavam despreocupados? Os alunos. Vejam que o sujeito apareceu agora no final da minha oração, os alunos, tá? Então, ele pode aparecer na ordem inversa também, com o sujeito no final da minha oração. E no último exemplo, ó, despreocupados, os alunos desenhavam. Pergunto: quem era que estava desenhando despreocupados? Os alunos. Ele apareceu agora no meio. Então, isso aqui é para mostrar que o sujeito ele pode aparecer em qualquer posição dentro da oração. Se for no início da oração, frase na ordem direta. Se for no final, frase na ordem inversa. Dentro do meu sujeito, eu vou encontrar o que nós chamamos de núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? É a palavra mais importante que eu vou encontrar dentro do sujeito. Quando eu digo assim, ó, um bando de pássaros sobrevoava a cidade. Quem era que sobrevoava a cidade? Um bando de pássaros. Veja que eu tenho aí o sujeito formado por várias palavras, mas dentro desse sujeito, um bando de pássaros, eu tenho a palavra que é mais importante, que é a palavra pássaros. Então, aí eu tenho o núcleo do meu sujeito, tá? Então, sabendo reconhecer o núcleo do sujeito, sabendo reconhecer a posição do sujeito dentro da oração, nós vamos passar agora para os tipos de sujeito, tá? O sujeito, ele pode ser simples, ele pode ser composto, ele pode ser oculto, ele pode ser indeterminado e nós podemos ter também orações sem sujeito. Então, quando é que o meu sujeito é simples? Ele será simples quando ele tiver apenas um núcleo, ou seja, apenas uma palavra importante dentro do meu sujeito. Por exemplo, o dia vai escurecer depressa. O que é que vai escurecer depressa? O dia. Eu tenho aí o meu sujeito formado por duas palavras, o artigo o e a palavra dia. Qual é o mais importante? Dia. Eu só tenho uma palavra importante dentro desse sujeito. Então, eu só tenho um núcleo dentro do meu sujeito. Portanto, aí eu tenho um sujeito simples. Outro, na letra B, o sujeito composto. Quando é que esse sujeito é considerado composto? Quando ele possui dois ou mais núcleos. Pode ser 3, pode ser 4. Quando eu digo assim, o pai e o filho foram ao cinema. Quem foi ao cinema? O pai e o filho. Veja que eu tenho duas palavras importantes aí dentro do meu sujeito. A palavra pai e a palavra filho. Então, pai e filho são os núcleos do sujeito. Se são dois, então eu tenho um sujeito composto. O sujeito implícito, também chamado de oculto, é aquele que não está expresso na oração, mas ele pode ser facilmente identificado através da desinência verbal. Então, quando eu digo não entendi a questão, veja que o sujeito ele não está expresso aí na minha oração, mas dá para eu identificar quem foi que praticou a ação através da desinência do verbo. Entendi. Eu não entendi. Quando eu digo concordamos com suas ideias, nós concordamos com suas ideias. Então, através da desinência que eu vou perceber quem foi que praticou a ação verbal, embora não apareça claramente na oração. O sujeito indeterminado é aquele que não está expresso na oração e nem fornece nenhum elemento para eu reconhecer quem foi que praticou a ação verbal. Há duas maneiras de se identificar o sujeito. A primeira, com o verbo na terceira pessoa do plural. Então, quando eu digo, mandaram os acidentados para o hospital. Eles mandaram. Veja que eu sei, através do verbo, que está na terceira pessoa, mas não tenho elemento nenhum me dizendo quem foi que praticou a ação. Eles quem? Então, não dá para eu identificar quem foi que praticou essa ação verbal. Posso ter também o sujeito indeterminado com o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se, né? Da partícula se. Esse se que acompanha o sujeito indeterminado, ele é chamado de partícula apassivadora. Então, quando eu digo precisa-se de carpinteiro, veja que eu tenho aí o verbo na terceira pessoa, né? Precisa.
Só que eu tenho a partícula se me mostrando que aí eu tenho o sujeito indeterminado. Então, com o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do se. Então, nessas orações, tanto com o sujeito na terceira pessoa do plural, como na terceira do singular com o se, né, onde só o predicado está expresso, não se pode determinar sobre quem recai a informação. Então, aí eu tenho o sujeito indeterminado. Ó, gente, uma observação importante aí. Nós acabamos de ver que quando o verbo está na terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado. Porém, se eu tiver um verbo na terceira pessoa do plural e ele estiver fazendo referência a elementos que já foram citados anteriormente ou posteriormente, pode ser citado posteriormente, então eu terei um sujeito determinado e não indeterminado. Por exemplo, João e Carlos foram à cidade, fizeram muitas compras. Veja que eu tenho aí o verbo fazer, que está na terceira pessoa do plural. Fizeram. Só que este verbo ele está se referindo a termos que já foram citados antes. Quais são esses termos? João e Carlos. Então, eu tenho aí um sujeito determinado composto, porque apareceu aí na minha oração apenas o verbo na terceira pessoa, fez referência a João e Carlos, que é o termo composto, né? 2 núcleos ao sujeito composto. Logo aí embaixo nós temos um esqueminha só para ficar clara essa questão do sujeito oculto e do sujeito indeterminado, que às vezes causa um pouco de confusão, tá? Então, quando eu tiver a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, ou seja, eu, tu, ele, nós e vós, que é a primeira e a segunda pessoa do plural, eu vou ter um sujeito oculto. Eu só vou ter o sujeito indeterminado se eu tiver o verbo na terceira pessoa do plural, aí o eles, ou então se eu tiver a terceira do singular, ele, acompanhado da partícula se. Então, aí nesse esquema tá bem visível para vocês. Se eu tiver eu, tu, ele, nós, vós, eles, oculto através da minha desinência. Se eu tiver o eles ou ele mais se, sujeito indeterminado. Apesar do sujeito ser considerado um termo essencial da oração, nós vamos encontrar orações que são formadas apenas por predicado. Deveria ter um outro nome, né, gente? Essencial é algo que não pode faltar. Então, como é que o sujeito é essencial e eu vou encontrar orações formadas apenas por predicado, né? Um pouco de contradição aí. Então, as orações sem sujeito são aquelas formadas por verbos que nós chamamos de verbos impessoais, que são eles: primeiro, o verbo haver, no sentido de existir, acontecer, realizar-se e fazer. Temos aí no exemplo, ó, há muitos alunos na sala. Tem o verbo haver no sentido de existir. Veja que se eu fizer a substituição, vai ficar com o mesmo sentido. Existem muitos alunos na sala. Cuidado, o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Mas se a frase fosse, existem muitos alunos na sala, eu não teria uma oração sem sujeito. Eu teria um sujeito simples, porque o verbo existir não é impessoal. O que é impessoal é o verbo haver, no sentido de existir. Quando eu digo, houve algum problema com você, aí eu tenho o verbo haver no sentido de acontecer. Veja que eu posso fazer a substituição. Aconteceu algum problema com você, tem o mesmo sentido. Então, o verbo haver, no sentido de acontecer, é um verbo impessoal também. Portanto, oração sem sujeito. Houve uma grande festa de aniversário na cidade. Realizou-se uma grande festa no aniversário da cidade. Verbo haver no sentido de realizar-se. Também é impessoal, portanto, oração sem sujeito. Há muitos anos que eu não a vejo. Substituindo, faz muitos anos que eu não a vejo. Então, eu tenho o verbo haver no sentido de fazer. Também é impessoal. Então, aí eu tenho também uma oração sem sujeito. Outra, com os verbos fazer, ser e estar, indicando o tempo transcorrido ou relativos a fenômeno da natureza. Então, esses verbos, quando na indicação de tempo, serão considerados impessoais. E aí vão constituir uma oração sem sujeito. Por exemplo, eu digo assim, faz dias que o carteiro não aparece. Veja que esse verbo fazer está indicando o tempo. Por isso é uma oração sem sujeito. Mas se eu tivesse o verbo fazer no outro, vamos dizer assim, com outro sentido que não de tempo, eu não teria oração sem sujeito. Por exemplo, eu digo assim, o marceneiro fez uma cadeira. Esse verbo fazer, quando eu digo o marceneiro fez uma cadeira, ele não está indicando o tempo. Então, quem fez a cadeira? O marceneiro. Então, eu teria um sujeito simples e não uma oração sem sujeito. Quando eu digo, era cedo quando ele chegou. Veja que esse verbo ser aí, ele está indicando o tempo. Por isso é uma oração sem sujeito. Se eu digo, a moça era bonita, não estaria indicando o tempo. Então, quem era bonita? A moça. Seria um sujeito simples e não uma oração sem sujeito. Estava um dia chuvoso.
O verbo está indicando o tempo relativo a fenômeno da natureza. Estava um dia chuvoso. Se eu digo assim, os alunos estão na sala, esse verbo estão, né, o verbo estar, não estaria indicando o tempo. Então, quem que estava na sala? Os alunos. Então, seria um sujeito simples e não oração sem sujeito. Mas, se aparecerem indicando o tempo transcorrido ou relativo a fenômeno da natureza, esses verbos serão considerados impessoais. Portanto, oração sem sujeito. E por fim, nós temos aí como verbos impessoais todos os verbos que expressam fenômenos da natureza no seu sentido real, tá? Como chover, trovejar, gear, nevar, anoitecer, entardecer. Por exemplo, choveu muito ontem. Então eu tenho aí o verbo chover, que é um fenômeno da natureza. Então eu tenho oração sem sujeito. Cuidado, esse verbo aí ele está empregado no seu sentido real, por isso é um fenômeno da natureza. Mas se ele vier empregado no sentido figurado, eu não posso considerar da mesma forma. Por exemplo, eu digo assim, choveu pergunta na hora da prova. Veja, quando eu digo choveu pergunta, esse verbo não está no seu sentido denotativo, está no sentido figurado. Então, o que choveu na hora da prova? Pergunta. Então, seria um sujeito simples. Outro exemplo. Anoiteceu devagar. Tem o verbo anoitecer, que expressa um fenômeno da natureza. Então, oração sem sujeito. Geou em Teresina, né? Além de ser uma grande mentira, é também um verbo que expressa fenômeno da natureza. Então, aí eu tenho exemplos de orações sem sujeito. E é isso, meninos. Na próxima aula, nós vamos estudar o predicado.